Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartlett. Olá, bem-vindos a mais um Estratégias para a Plenitude. Hoje nós temos um convidado que é muito querido para mim, o professor Clóvis de Barros Filho, uma pessoa que eu já acompanhava há muito tempo pela internet, já assisti às suas aulas, sempre achei muito, muito rica, muito intensa e brilhante as suas apresentações. Então, para mim, é uma grande alegria tê-lo hoje aqui como convidado. Professor Clóvis de Barros Filho, professor, palestrante. Acredito que todos que estão aqui no meu canal, aqui nas minhas redes, já o conhecem. Então, muitíssimo obrigado, professor, pela presença. Olha, o Bruno, eu que agradeço muito o convite. Para mim é uma alegria muito grande participar do seu podcast. Eu tenho certeza de que, conhecendo um pouco das tuas ideias e das tuas convicções, o diálogo vai ser um diálogo rico e feliz. Então, eu estou às ordens para ver em que eu posso contribuir para trazer luz aí a quem nos ouve. Então, aproveito para saudar todos aqueles que te acompanham, que têm regularidade aí acompanhando o teu podcast, e para mim é uma felicidade conversar também com essas pessoas que te seguem. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma breve interrupção nesse episódio para falar algumas palavrinhas aqui para contextualizar onde ocorreu esse encontro. Já fazia algum tempo que a gente agendava alguns encontros e calhou de a gente acertar nossas agendas quando eu estava lá na Sicília, no sul da Itália, e a internet era fraca na maior parte dos lugares. Eu achei um café, que é onde eu estou aí gravando. Então, a maior parte do episódio ocorre com um som bom, talvez aconteça algumas pequenas falhas. E então eu claramente estava um pouco nervoso, primeiro porque eu estava muito feliz de bater esse papo com o professor Clóvis. Eu acho que é um pensador contemporâneo incrível, né? Além de conhecer a história da filosofia e os grandes pensadores, então ele tem uma bagagem incrível, né? Então eu estava visivelmente assim emocionado e ansioso, né? Pela situação de conseguir falar com ele, por estar num café e enfim, mas eu acredito que transcorreu muito bem. Fiquei muito feliz com o diálogo. Espero que a gente repita. Ele me fez um convite para que a gente aprofunde esse diálogo entre a sabedoria yogi e a sabedoria tradicional, contemporânea dos pensadores, né, dos grandes filósofos. Acredito que pode sair reflexões assim incríveis. Então, esse episódio para mim foi muito marcante. Espero que vocês gostem. Eu queria dar alguns recados para vocês que acompanham aqui o Estratégias para a Plenitude. Primeiro é que começa com esse episódio a temporada 2023. E então, apesar de ter sido gravado esse episódio aí em dezembro do ano passado. Já gravei alguns episódios agora em 2023, então o canal do YouTube vai ser atualizado com novos podcasts, o Spotify vai ser atualizado com novos episódios. E caso vocês tenham perguntas, sugestões, por favor, participem. Eu gostaria que esse podcast crescesse e se transformasse realmente num espaço, num fórum para a gente discutir
estratégias para ter uma vida mais feliz, mais saudável, todas as estratégias para a plenitude. E alguns recados que eu queria passar. Primeiro é para quem acompanha as minhas aulas regulares, minhas aulas online. Eu também estou oferecendo algumas aulas em português. Normalmente, a cada 15 dias, eu ofereço uma aula de yoga em português. Costuma ser aos sábados. Então, agora no mês de março, tem 2 aulas. Não tem muitas vagas, porque eu não deixo a sala do Zoom repleta de gente. Eu gosto de conseguir estar enxergando as pessoas praticar, né, para eu conseguir corrigir. Então é isso. O primeiro recado é esse. Quem quiser participar dessas aulas online, entre em contato e aí a gente estuda se você consegue acompanhar essas aulas. Outro recado importante é sobre os cursos de formação. Para quem já é interessado, já é praticante de yoga, eu tenho 2 cursos de formação por ano. Um curso que acontece em Poços de Caldas, sul de Minas, no Yoga Shanti. Eu já venho oferecendo o curso de formação em português lá, sempre no mês de julho, já há alguns anos. Um espaço maravilhoso. A professora Vanessa, que é a coordenadora do Instituto, um espaço maravilhoso. Tenho tido uma experiência muito rica. E é um mês inteiro de estudos. As aulas são todos os dias, desde as 6:30 da manhã até 1:30 da tarde, exceto nos sábados, que é um dia off, para descanso. Então, é uma carga horária intensa, mas a gente estuda anatomia, toda a parte para que a prática física do yoga seja segura e benéfica, e também toda a parte filosófica, todo o conhecimento yogi. Então, a gente tem aí muito estudo e muito treino também. E fora esse curso no Brasil, sempre em julho, tem um curso em Portugal que acontece no mês de agosto. É um curso que eu ofereço em inglês, porque tem alunos aqui da Dinamarca que participam, alunos da Croácia, alunos da França. Então a língua de trabalho acabou sendo o inglês. É o curso que acontece no Instituto de Medicina Integrativa, o espaço do Dr. Diogo, que eu tenho muito apreço, um espaço extremamente confortável, uma sala aconchegante, toda a infraestrutura para que seja uma experiência também rica, e é a mesma estrutura de curso. São aulas todos os dias, desde as 6:30 da manhã a 1:30 da tarde. A gente treina tudo que a gente precisa treinar para se tornar bom, né, bons professores de yoga, né? Então, quem tem interesse em participar, ainda é tempo de se inscrever, as vagas vão se encerrar logo, porque a gente precisa ter toda a organização com antecedência, tanto para o curso no Brasil, em Poços de Caldas, quanto para o curso em Coimbra, né, no Instituto de Medicina Integrativa. E Coimbra é uma cidade bem interessante, porque essa época do ano ela está mais tranquila, né? A universidade está em férias, então não tem tantos estudantes, a cidade está bem tranquila. Localização é entre Porto e Lisboa, então o acesso é fácil, é perto da praia, perto das praias fluviais do Rio Mondego. Já vivi em Coimbra há alguns anos, então tenho um carinho especial. E é uma cidade, nessa época, como está muito vazia, é fácil encontrar locais para a estadia num bom preço. Tá? Então acho que é uma boa oportunidade também para quem quiser mudar um pouco de ares, né, estudar yoga um pouco mais retirado assim das confusões, né? Se bem que também Poços de Caldas também oferece isso, uma cidade super pacífica. Tá bom? Então esses são os principais recados. É, quem quiser participar dos meus cursos online em português estão acontecendo. Os em inglês sempre acontecem, né? Tem aula quase todos os dias, mas o fuso horário não combina muito para quem está no Brasil. Mas ficam aí os convites, tá bom? Quem quiser estudar yoga comigo, me dedico para que tenha uma experiência incrível, tá bom? Continue então com o podcast e não esqueçam de deixar seus comentários, eu apoio porque dá trabalho e eu estou muito contente com os resultados, tá bom? Continue aí, namastê. Vou fazer uma breve introdução dos conceitos principais do yoga
que, no geral, no Ocidente de maneira geral, tem sido considerada apenas como uma prática física, uma prática para melhorar a flexibilidade, a mobilidade, mas que tem ideias que vão muito além da saúde física, né? O Hatha Yoga Pradipika é um dos textos mais importantes do, do Hatha Yoga, dessa linha de yoga que inclui posturas físicas, e seu autor, o Swatmarama, ele fala que o Hatha Yoga deve conduzir ao Raja Yoga, que é o yoga mais meditativo, e que o Raja Yoga, sem o Hatha Yoga, é impossível. É que sem um preparo físico, a meditação mais profunda seria impossível. E que o Hatha Yoga sem o Raja Yoga seria inútil. Que apenas a saúde e a plenitude física, mas sem essa plenitude mental, espiritual, seria inútil. Então, esse é um ponto de partida para explicar a importância da, da mente para o yoga, né? Muito se fala no Ocidente na transcendência do ego, e na visão do yoga, a personalidade, né, o ego, ele não é o que somos. Acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente. Ele não é o que somos. Ele é uma característica que formada através da nossa educação, das influências exteriores, mas ele é plástico, ele não é cristalizado. E quando nos identificamos com essa entidade, com esse ego, com essa personalidade, sofremos. Sofremos. Então, quanto mais nos identificamos, quanto mais nos identificamos com nosso eu essencial, menos sofremos. Então, eu poderia dizer assim, de maneira rápida, que a prática de yoga, ela nos ajuda a experienciar o eu essencial. Quanto mais você tem contato com esse eu essencial, e menos você tem contato com esse eu egóico, mais você teria uma compreensão da vida, do universo, uma integração com o universo, que costuma se chamar de Brahman. E aí atingimos uma felicidade imperturbável. Então, o yoga ele é muito ambicioso, né? Essa plenitude do yoga, que muitas vezes em sânscrito é descrita como Ananda, felicidade imperturbável, ou moksha, a, a libertação da visão egóica, é algo muito sobre-humano, super-humano, né? E por causa dessa ambição tamanha, eu encontrei também a vossa aula sobre Nietzsche, que falava do eterno retorno, de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, nessa perspectiva do que o yoga entende que para que alcancemos uma felicidade, uma plenitude, precisamos de um certo desapego com o nosso ego. Até que ponto que isso é possível, é alcançável, assim, através da sua própria compreensão, através de alguns filósofos que possam se
relativos a esse assunto? Assim, que outros filósofos entraram nessa seara? Ah, primeiro, eu queria te agradecer muito por ter me dado essa explicação, né, sobre essa ideia primeira do yoga, que eu obviamente ignorava, e ela me fez pensar, evidentemente, em algumas coisas. É, vamos pedir para o nosso ouvinte, né, para ele considerar a sua própria trajetória. Imagina que você nasceu e ao nascer as coisas foram acontecendo. Em primeiro lugar, você nasceu num espaço discursivo onde se falava português. Pode não ter sido o caso, mas imagine, né? E aí então você foi para casa e as pessoas que foram bombardeando você com discursos foram aquelas e não outras, né? Foram aquelas da sua família e, e você foi crescendo e aos poucos começou a perceber que a partir do discurso dos outros havia um eu, né? Mas a ordem era essa. Primeiro você se deu conta do outro, né? E aí o outro é que foi abastecendo esse eu de atributos, né? E você foi aprendendo com os outros coisas a seu respeito, né? E isso você tinha algo a dizer sobre si mesmo, né? A definição de si mesmo. E, naturalmente, as pessoas continuaram falando sobre você. Só que agora não há mais aquela virgindade toda. Agora você já tem coisas que você pensa ser e você negocia o que é dito com o que você dispõe. E aí nem tudo que dizem sobre você é acolhido como verdadeiro por você, mas esta identidade, este conjunto de atributos vai sendo aqui e acolá enriquecido. O que é interessante é que você começa a ter plena convicção de ser aquilo que essa identidade sugere, né? É assim que você se apresenta e não há necessariamente hipocrisia, né? Não, há uma convicção, há uma adesão a esse eu que foi sendo construído ao longo dos encontros com o mundo, que foram esses e não outros. Então, o ouvinte perceberá que, se tivesse sido outra história, fossem outras as pessoas encontradas, fosse outra família, outra escola, outro tudo, o eu também seria bem diferente, né? O eu poderia ter outros atributos, outras características, mas o certo é que essa identidade sua, ela, ela é aquela. Pouco a pouco, naturalmente, você vai também se dando conta de que você gosta de certas coisas, não gosta de outras. Existe, portanto, algum tipo de afeto, né, pelo mundo. O mundo e ele é agradável em alguns aspectos, desagradável em outros aspectos, e naturalmente esses afetos, por sua vez, eles eles você procura dar a eles alguma coerência com
a sua identidade, uma certa harmonia com a sua identidade. É preciso que haja uma solução de continuidade entre o que você sente e o que você acredita ser, né? Então, há aí uma negociação a fazer, né, entre os sentimentos e os discursos, né? Os discursos que você tem a seu respeito, né? As convicções, etc. Em situações normais, essa harmonização ela vai acontecendo aos trancos e barrancos, mas ela vai acontecendo de tal maneira que você vai sentindo cada vez mais de modo alinhado ao que acredita ser e cada vez mais o que você sente vai confirmando, né, aquilo que você sempre acreditou ser. Assim você se apresenta num bar para uma pessoa que não te conhece, ela quer saber quem você é e você tem ali um certo número de informações a dar sobre você e elas têm para você muita coerência. Eu repito, pode não haver hipocrisia nenhuma nessa construção. Bom, é claro que em outros casos, muitas vezes, os afetos eles desmentem poderosamente esse self, né? Essa identidade, esse eu, o que foi esculpido numa socialização autoritária pode se encaminhar para entendimentos de si que são violentamente desmentidos pelos sentimentos, né, do dia a dia. Então, vamos lá dar um exemplo para o ouvinte não ficar no ar, né? O sujeito nasceu numa família com assim um patriarca muito definido e também uma família, eh, digamos, que preza muito certas, digamos, certos padrões, né? Certos estatutos e uma família onde homem veste azul, mulher veste rosa, né? Uma família é, onde a figura masculina ela tem características muito rígidas e a feminina também. O homem é provedor e a mulher é uma assistente do lar. Bom, acho que você entendeu um pouco o cenário, né? Então, aí você nasceu masculino nessa família e foi bombardeado a vida inteira com essas coisas de que é homem faz isso, homem que é homem faz aquilo, homem que é homem não leva desaforo para casa, homem que é homem está o tempo inteiro interessado em mulher, homem que é homem precisa ter uma iniciação sexual na adolescência e depois namorar mulheres de todo tipo e depois escolher uma para casar. É, homem que é homem faz mais ou menos o que o patriarca da família também fez. Só que esse cidadão, que é você, quando entra em vestiário masculino, depois do jogo de futebol que foi obrigado a jogar, sente uma incontida atração pelos corpos do, mesmo, do mesmo sexo, né? E aí você tem um caso muito difícil, porque você tem um self, uma identidade, um eu, que é cheio de discursos daquele primeiro tipo,
e você tem uma vida afetiva, ou seja, apetites, inclinações, desejos, tesões, etc., completamente incompatíveis com o que se pensa e o que se diz a seu respeito. E aí, é, essa incompatibilidade é enlouquecedora mesmo. Então, é, essa incompatibilidade, ela exige correções que poderão ser dramáticas, né? Ou você resolve bancar uma correção identitária radical em nome do que sente, e talvez a isso as pessoas chamem de sair do armário, né? E essa saída do armário será tanto mais custosa quanto maior rigidez identitária houver, ou então você sufocará o afeto o quanto puder. E isso pode te levar ao suicídio, né? Você mata o corpo que sente em defesa da identidade, em defesa do eu. O corpo desmente, então eu mato o corpo com vistas à proteção do discurso, né? Com vistas à proteção do entendimento. Isso também é possível. Então, bom, isso foi uma coisa que me aconteceu. Desculpa me estender, mas depois você faz com isso o que quiser. Mas, né? Agora, eu queria falar um pouquinho desse eu essencial, né? É, 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 Sobretudo um eu essencial que não se confunde com o eu social, identitário, discursivo, semiótico, que vamos aprendendo a declamar, né? E esse eu essencial, claro, ao longo da filosofia haverá de tudo, inclusive muita gente a negá-lo com todas as forças. Não há por detrás das máscaras não há nada, dirá Proust, por exemplo, na Busca do Tempo Perdido, só há máscara sem rosto, né? Portanto, só há um eu que negocia no mundo e por detrás dele nenhuma essencialidade, nenhuma verdade, né? Só há estratégia, só há... Bom, mas eu queria lembrar de Sócrates, né? De Sócrates. Sócrates, quando foi condenado, ele próprio se defendeu, recusando assim a intervenção de um advogado. E Sócrates, no seu julgamento, que você pode encontrar no diálogo de Platão, a Apologia de Sócrates, ele dirá: a única coisa que eu fiz na vida foi seguir o meu daimon, né? O meu daimon interior. Né? E isso é muito precioso para mim, sim. Né? Quer dizer, o meu daimon interior é, é esse eu essencial a que você se refere. Né? É esse eu profundo que não negocia nada. É esse eu que permanece do nascimento à cova. É esse eu que nem deveríamos chamar assim para não confundir. Né? É, é essa essencialidade que nos estrutura, nos constitui e que, fosse qual fosse a trajetória, fosse qual fosse a socialização, estaria ali com você, é, cobrando um certo respeito, né, existencial à sua presença. Né? Então, Sócrates diz: eu passei a minha vida ouvindo o meu daimon interior essencial, ou seja, eu vivi a vida inteira em respeito ao que sou, essencialmente, e, portanto, não estou disposto a transigir uma vírgula desse daimon interior, e, portanto, se você quiser que eu viva ou que eu exista em, em
em agressão, em desarmonia, em desalinhamento com esse daimon interior, evidentemente que eu prefiro morrer. Sócrates, assim, recusou a oferta que lhe foi feita por intermédio de Críton de fugir, né, de escapar na calada da noite, com a condição de não mais filosofar, né? Não mais dialogar, não mais ensinar a pensar, não mais, né? Ou seja, uma proposta de vida na contramão do seu daimon, da sua essência, e essa proposta foi recusada por Sócrates. Quer dizer, se é para viver sem ser quem eu sou, eu prefiro morrer. Não. Ora, perceba, querido ouvinte, que esse daimon interior, ele permanece em Sócrates independentemente do que possam dizer dele. Sócrates era adorado pelos seus discípulos, claro, mas era detestado por muita gente. Então, havia em relação a Sócrates muita confusão, né, discursiva, gente falando bem, gente falando mal, etc. E isso nunca, é, nunca comprometeu a vida de Sócrates fiel ao seu daimon, né? Fiel ao seu daimon. É, e isso é incrível. Se você, por exemplo, pegar um livro, uma obra de teatro de Aristófanes intitulada A Nuvem, né? Você vê o quão negativo, né, poderia ser o discurso a respeito de Sócrates, né? O quão, quem o detestava, o quão mal podia falar dele, etc. E tal. Bom, e aparentemente, pelo menos, Sócrates foi alguém que viveu numa sabedoria essencialista, né? Sem dar muita bola para a torcida e procurando ter um entendimento de si, que é muito menos um entendimento que lhe é oferecido de fora para dentro, e muito mais um entendimento que lhe é, digamos, abastecido de dentro para fora, né? De dentro para fora, um entendimento essencial. Bom, então, quando você me diz que no yoga, né, você tem uma convicção de que a vida ela será, eu diria, comprometida mesmo, né? Ela será frágil. Quanto mais nós dermos bola para esse eu identitário que fomos aprendendo a recitar como cantilena a partir do que nos informavam a nosso respeito, eu não tenho dúvida em assinar embaixo. E aqui eu estou falando o que eu penso mesmo. Não tenho dúvida em assinar embaixo, porque observo isso na minha própria vida. Quer dizer, você encontrará aí nas minhas aulas alguma coisa como não pense que eu sou o que você está vendo, né? Eu, quando chego em casa e abro a geladeira, eu não falo desse jeito que acabou o iogurte, né? Ou seja, eu faço questão de demonstrar a plena consciência que eu tenho da teatralização a que estou obrigado a teatralização que estou obrigado a fazer para poder viver. O meu trabalho requer um enorme investimento nessa personagem que é o professor Clovis, o explicador. Mas eu, por outro lado, tenho plena consciência de que existe outra coisa, né? Existe outra coisa e essa outra coisa não está à venda. Né? Não está à venda, não está para ser negociado, né? Não está para ser exposto é, é, digamos, corroído, né? Pelo consumo, né?
o que eu exponho para consumo é uma personagem e um discurso de personagem. O que eu uso para viver é outra coisa. Se é o tal do Daimon, do Sócrates, é ótimo, né? Agora, há pontos de tangência entre os dois. Isso é interessante. Sim. Uma vontade de querer pensar melhor, uma vontade de querer entender as coisas, uma vontade de querer discutir a vida boa, uma vontade de querer. Curiosamente, essa zona é uma zona de intersecção. Mas, né, enquanto o eu interior é desconfiado da vida, é, eu diria, infinitamente menos ingênuo, né? Portanto, menos otimista. Então, o eu tipo exportação, esse vem de motivação, inspiração, vem de eficácia, vem de tesão de viver, vem de alegria, esperança, etc. Então, em relação ao que você falou, há, portanto, uma imensa diferença com a yoga e pontos de muita aproximação. A única coisa que você falou que na minha vida não nunca aconteceu, realmente, né? É essa tal de felicidade permanente que decorre da tal da plenitude, do respeito ao eu interior e piriri, pororó, né? E por que que nunca aconteceu? Bom, porque eu, tal como todo mundo, né? Estou no mundo e estou submetido aos encontros com o mundo, encontros esses que me afetam e tornam a vida mais ou menos difícil, né? Então, a título de exemplo, recentemente eu descobri uma doença autoimune, que no meu caso tem um nível de gravidade quase que máximo, que é a doença de Besset. Como toda doença autoimune, ela tem características conhecidas, o organismo ataca o próprio organismo. No caso do BC, é uma vasculite. E essa vasculite ataca os olhos, a boca, a genitália ou subsidiariamente qualquer outra coisa. E para que isso não aconteça, é preciso tomar imunossupressor. No meu caso, em doses que não são doses farmacêuticas, né? Não são doses industriais, são doses de medicação específica, medicação não industrial, remédios biológicos. Então, eu tenho uma imunossupressão gigantesca, o que me coloca à mercê de todo o resto, né? Todo o resto. Em tempos de pandemia, você pode imaginar, eu tomo imunossupressor, né? Então, é, então, claro, a perda progressiva da visão vai mudando um pouco e nem sempre facilitando essa mesma existência, né? Muitas vezes, por conta de não enxergar, é possível que você caia, é possível que você quebre a mão,
tenha que ser operado, coisas que me aconteceram aí nas últimas semanas, né? Então, o que eu te diria, respondendo à sua provocação inicial? Você disse que a yoga é muito ambiciosa e, e eu tenho certeza que ela proporciona o que promete. Não há nenhuma crítica. Eu só estou falando de mim que nunca fiz yoga, portanto, posso dizer o que penso da minha existência. Quer dizer, é, por mais que eu seja muito consciente de quem eu sou, para além do que eu vendo, e não é todo mundo que tem tão claro essa consciência assim, até porque muitas e muitas vezes a incompatibilidade entre um e outro é flagrante, né? É muito grande. Mas eu tenho consciência de um e de outro, consciência muito clara. Então, por mais que eu viva praticamente o tempo inteiro à luz do que a minha essência diz, muitas vezes a existência, a vida mesmo no mundo, ela é caprichosamente agressiva, né? Caprichosamente hostil, caprichosamente devastadora, né? E aí, eu me reservo no direito de, de desconfiar dela, né? Ou seja, de levantar de manhã esperando pelo próximo supapo, né? E mais do que isso, indo dormir e pensando assim, hoje não aconteceu nenhuma desgraça absoluta, então foi um dia bom, né? Um dia bom é um dia em que não houve uma catástrofe devastadora, né? Então, mais recentemente, aí nos últimos dias, eu cheguei no hospital com a mão quebrada e eu não podia operar no mesmo momento, porque eu tinha compromissos de trabalho inadiáveis. Então, o médico houve por bem colocar o osso no lugar, o que eles chamam de redução, né? Então, você coloca o osso no lugar sem nenhum tipo de anestesia. Para você que está nos ouvindo, se algum dia falarem para você que vão fazer uma redução, não permita, saia correndo, né? Saia correndo, não permita, porque não há nenhum tipo de benefício que possa compensar a dor que você vai sofrer, né? Então, só para brincadeira, né? Eu ali estava totalmente consciente do meu daimon interior. Eu ali estava absolutamente regido pela minha essência. Eu ali estava absolutamente consciente do caráter plástico, cosmético, superficial e pobre do meu eu social, do meu eu mais epidérmico. Eu ali estava com todos os filósofos debaixo do braço, com Spinoza explicando o que é a dor, né? Com Nietzsche falando do eterno retorno e explicando que a vida boa é aquela que você quer que nunca acabe, né? Ótimo. Mas isso não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Porque na hora de botar o osso no lugar sem anestesia, né? Claro, sempre haverá algum filósofo que aprendeu a falar sobre isso, como, por exemplo, um estoico como Epicteto, né? Que teve a perna quebrada
como castigo, né? Então, esse é o que mais se aproxima do que eu estou tentando dizer, né? E o estoicismo dirá, olha, aguenta aí o tranco, porque é assim mesmo. Agora, aguenta aí o tranco, porque é assim mesmo. Não é à toa que no mundo do capital hoje os estoicos estão super na moda, porque é tudo que o explorador do trabalho quer, né? É tudo que o opressor quer, é que o oprimido aguente o tranco sem reclamar e volte no dia seguinte para continuar sendo explorado. É muito simpático, né? Epicteto, então, ficou com a perna quebrada, o braço quebrado, sei lá, suportava dores absurdas porque era escravo, né? Mas, mas agora, tudo bem, entendi, tá tudo certo. Agora, chamar isso, como você falou, de felicidade plena, então, então. Cada um pode dar o nome que quiser, né? Cada um pode dar o nome que quiser. Mas esse é o tipo do momento que eu não quero viver nunca mais, né? Então, é... mas eu quis falar tudo isso, Mas perfeito, professor, né? perfeito. Porque assim, vamos imaginar que eu hoje fosse até a Dinamarca e encontrasse o Bruno, né? Bruno, professor de yoga, Bruno interessado, um cara hiper bem formado em outras áreas, esteve em Bordeaux, no IEP de Bordeaux, que eu já estive também, conheço, até já dei uma palestra lá em 1982, no IEP de Bordeaux. Estive em Talence várias vezes ali, passei 3 meses em Bordeaux, isso na verdade, não, no inverno de 82 para 83, né? Você acha que você nem era nascido ainda, se bobear? Era. Era nascido já, é bom. Então, você hiper bem formado, é claro que você não ia começar a, a fazer exercícios físicos sem fuçar, né? O que tem de fundamento por trás. Certamente você encontrou sabedoria oriental do mais alto nível, né? Que dialogou muito, se é que não abasteceu a nossa filosofia ocidental. Todos nós sabemos o quanto o pessoal na Índia já era super forte em filosofia, quando no Ocidente os gregos começaram a pensar, né? Então, eu tenho certeza que você tem coisas maravilhosas para dizer e pertinentes e lindas e verdadeiras e etc. Agora, eu faço o papel do porta-voz do ouvinte, que é o cara que se fode de manhã, de tarde, de noite, e em matéria de se dar mal, etc., eu me coloco como candidato. Assim, assim, claro que tem gente que sofre muito mais, é claro que em matéria de sofrimento sempre tem o campeão do campeão, né? Isso não tem dúvida. Mas eu assim, sei do que eles estão falando, né? Sei por onde a caravana passa e, claro, tudo isso só torna essa sabedoria ainda mais auspiciosa, mais linda. Por quê? Porque, no final das contas, por que não ser ambicioso? Se a vida é essa aqui que temos, por que não pretender uma felicidade como essa que você anuncia? Uma felicidade plena, que eu imagino que tenha uma definição um pouco imune, protegida dos percalços de que eu estou falando. Quer dizer, é claro que a yoga sua não não protege da dor, não protege de tristezas eventuais, não protege de decepções, não protege. Né? Claro que não. O que você está dizendo é que por cima de tudo isso pode haver um estado de espírito auspicioso, bonito e bom de viver. Então, eis aí um pouco a minha resposta a isso que você falou. Eu peço desculpa por ter me alongado, Não, não. mas
mas Professor. é um modo também de contrapor e de tornar a nossa conversa interessante para quem estiver ouvindo. É, essas precisas contradições e intersecções entre o essencial e o ego, as personas que temos, né? Isso foi muito preciso. Então, isso são conflitos que são recorrentes, são recorrentes. Eu tenho uma história breve para contar em relação à dor. Depois que tinha passado mais ou menos uns 10 anos, eu, como yogi, dedicado, meditando, tomando banho frio, fazendo jejum, com austeridade, achando que eu já estava chegando a algum nível. Aí eu tive que ir ao dentista. E aí, bom, aí eu falei, bom, eu já sou um yogi, né? Então já tenho algum controle sobre o corpo físico. Então eu vou falar para o dentista que eu não preciso de anestesia. Eu vou fazer uma respiração, uma meditação preparatória. Eu falei para ele, olha, eu vou tentar. Eu já vi que tem alguns yogis que já fizeram até cirurgia de apendicite sem anestesia. Gandhi, por exemplo, ele fez uma cirurgia de apendicite sem anestesia. Aí eu falei, eu vou tentar. Acho que eu já sou, né, algum yogi, poxa. Tanto que eu me dedico. Olha, assim, em menos de meio segundo, eu mudei de ideia na hora. Foi Ainda bem que você teve essa lucidez. olha, é muito rápido a percepção de quanto identificados, apegados ao corpo físico somos. Não tem. Tem duas obras muito importantes no yoga. O Yoga Sutra é uma obra de aforismos e Patanjali ele deixa claro que a identificação com o corpo físico ela é presente até nos sábios. Então isso é uma coisa que vai ser praticamente impossível você ver a sua perna quebrada e você tá com a cara tranquila. Não, não foi nada, só minha perna. Não foi o meu eu. Não foi É, não foi o meu eu essencial, foi só uma perna. Não, você vai gritar, né? E outra obra muito importante é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de Dharma. Essa palavra daimon, eu achei bem parecida com essa palavra Dharma, porque o Dharma ele é comumente traduzido como lei universal, ordem universal. E quando você encontra o seu Dharma, o seu daimon, não sei se tem alguma uhum, similaridade, é você encontrar aquele aquele eu essencial que ele está em sintonia com a ordem universal. Tem, é por exemplo, exatamente uma isso. É frase, exatamente uma isso. frase bem célebre que assim, é melhor se você nasceu para ser jogador de futebol e estudou direito, você vai ter uma vida desgraçada. Então, se você nasceu para ser jogador de futebol, seja jogador de futebol, mesmo que você seja um jogador de futebol medíocre. É melhor ser mediocremente cumprir o seu Dharma do que você cumprir excelentemente o Dharma de outrem. Né? Por exemplo, se eu fosse me aventurar a ser, de repente, diplomata ou ir para o direito. Então, no meu caso, é melhor que eu seja um professor de yoga mais condizente com o meu Dharma, com o meu Daimon, do que eu tentar ser alguém que executa a minha vida, mas que dissonante com o meu eu. Né? Então, existe aí essa identificação, que existe intersecção entre o meu eu essencial, a minha vocação, a minha paixão mais profunda e os egos, né, e o ego mais superficial, aquele que, por exemplo, que gosta de comer arroz e feijão e que não vai ter arroz e feijão na Dinamarca ou na França, e que você se deixar ficar frustrado ou depressivo porque não tem arroz e feijão, ou porque não tem as coisas do jeitinho que eu gostaria que fosse, a minha vida é ser infeliz a todo tempo. Né? Então, é necessário um pouco de adaptabilidade, não no sentido de aguentar
uma obturação sem anestesia ou de quebrar a perna, mas uma adaptabilidade. Olha, tudo bem, não tem arroz e feijão, eu vou comer, eu vou ser feliz com o que tem, não vou ficar sofrendo por causa disso. Mas esse pessimismo, Essa é a lição do Nietzsche, né? Que você mencionou no começo, né? Quer dizer, o Nietzsche fala do amor fati, né? O amor fati, e enquanto Spinoza fala da beatitude. No final das contas, a ideia é essa extremamente ambiciosa também, né? Essa reconciliação com o real, ou seja, se você preferir, não só não esperar do mundo mais do que o mundo pode dar, como, por exemplo, feijoada na Dinamarca todo dia, né? Mas é mais do que isso, né? Não é só tolerar o mundo como ele é, não é só aceitar o mundo como ele é, mas é amar o mundo como ele é. Então, isso é extremamente ambicioso. ambicioso, ambicioso. Ambicioso por quê? Porque num lugar que não tem feijão, não dá para ser feliz. É, mas é nessa busca de atenuar, é de atenuar, né, as Claro, dores. Porque, claro, porque o claro. yogi, ele parte de um princípio que parece muito pessimista, de aceitar a morte, a doença, o meteoro que pode cair, né? O planeta pode se tornar totalmente harmônico, todo mundo protegendo a natureza, todo mundo cantando We Are the World, unidos, protegendo os mares e o ar, e de repente vem um meteoro e acaba com tudo. Então, o yogi, ele sabe que um meteoro pode cair a qualquer momento. O yogi sabe que eu estou aqui na Sicília, que o vulcão, ele não está perfeitamente dormindo. Ele tá vivo. Sabe que pode acordar. E ele não deixa esse conhecimento tirar o milagre, a beleza da vida. Uhum, Ele continua uhum. achando belo o sol nas flores, nas folhas verdes. Ele continua enxergando o belo, mesmo sabendo que ele vai sentir uma dor desgraçada se cair um meteoro ou se o vulcão explodir. É aquilo que você disse em relação eu vou dormir hoje, não acontecer nenhuma desgraça, que bom, tá tudo bem, né. Então, eu continuo nessas provocações, enquanto ocidental e praticando uma filosofia oriental, de identificar também até que ponto que essa ambição de encontrar uma felicidade, uma plenitude imperturbável é possível, né. E o que eu posso dizer, professor, é que um contato cuidadoso, consciente com o corpo físico e o que chamam muito de mindfulness hoje, sabe? Essa observação das impulsividades, a observação das nossas emoções, essa capacidade de não ser guiado apenas pela explosão impulsiva, mas de pensar, olha, é melhor que eu não dê um soco nessa pessoa. Não vou ter uma vida possível nesse ambiente se eu não conseguir controlar um pouco minhas impulsividades, todas. Então, só o fato de ter uma boa relação com o corpo físico, um bom conhecimento do corpo físico, uma boa gestão do corpo físico, uma boa gestão das emoções, que me permita, por exemplo, bom, agora é hora de dormir, e amanhã eu penso sobre isso. Agora não é hora de ficar pensando, é hora de dormir. Eu consigo tomar melhor gestão do sono. Então, só essas coisas assim, que são humanamente possíveis, já é muito bom, né? Mesmo que eu não alcance a total desidentificação com o corpo físico,
e que eu não encontre essa felicidade total de ver a lava do vulcão vindo e falar, não tem problema, é só um corpo que se foi, o meu eu essencial, ele é imperturbável. Mesmo que eu não atinja esse nível, eu acho que todos esses benefícios que vão nessa, nessa direção, eles tornam uma vida já muito mais feliz. Eu acredito que se o yoga ou a sua rotina que você criou, você pode criar o seu yoga, que é acordar, tomar o seu café, fazer a sua caminhada, a sua estratégia para a plenitude. Se isso te não faz feliz, então completamente inútil. Troca. Você tem que criar um viver que seja que atenue as dores da vida e que te leve para um estado de mais maravilhamento, como escreveu sobre o maravilhoso. Quem que foi? Não foi o... Esqueci o nome do autor. Escreveu o comedor de haxixe. Quem que escreveu isso? Comedor de haxixe, foi um texto de filosofia que eu estudei no colegial. Uhum, É um autor que falava sobre o haxixe, sobre o ópio, e uhum, falava sobre o maravilhoso, né? Que um professor meu de filosofia no ensino médio, ele falava que existe dois tipos de filósofos. Um que é extremamente pessimista e fuma muito, e um que é alegre e que bebe vinho. Essa era uma frase do professor que ficou guardada. Eu acredito que os yogis, que são muito parecidos com... eu tô muito feliz com essa classificação, porque eu nunca me considerei filósofo, já relutei muito essa alcunha, porque é possível resistir, não é, à tirania do social na hora de construir a identidade. É claro que você perde sempre, né? Mas você pode resistir. E eu não fumo e nem bebo vinho. Portanto, eu não me encaixo em nenhuma das duas condições Mas, professor, categoriais. mas pelo que parece, pela paixão que você imprime nas suas aulas, né, que Eu estou você... mais para vinho do que Você é muito, cigarro. mais feliz. Eu, É. eu, eu te diria o seguinte, é, aproveitando tudo isso que você falou aí, né? Eu sempre achei que um instante de vida feliz é um instante de vida envelopado pela existência no mundo, né? Onde a mente está inscrita no mundo, interagindo com o mundo de maneira tão intensa que não há espaço para o flagrante consciente da felicidade daquele momento, né? Isso é o que eu sempre achei. Por exemplo, quando eu fui assistir um filme do Ricardo Darín, O Segredo dos Seus Olhos, eu fui capturado pela trama de tal maneira durante o filme eu não me permiti a consciência de que estava no cinema,
de que tinha alguém comigo, de que horas eu tinha entrado, que horas ia terminar, o que eu tinha que fazer depois. Nada disso entrou na mente. A mente estava 100% inscrita na trama. Uma iluminação. De tal maneira que só quando terminou que, eu diria, aquele momento acabou, é que houve espaço para constatar, primeiro, onde eu estava, com quem eu estava, mas também houve espaço para constatar a beleza da experiência imediatamente vivida. Então, a gente flagra a felicidade sempre decalada, né? Sempre Depois que ela passou. é isso. A gente flagra por contraste, né? O flagrante da felicidade se dá sempre por contraste entre o imediatamente vivido e o que acabou, né? Eu diria a nova vida, a nova experiência. E é o contraste das duas que permite identificar a natureza do que tinha acontecido antes. Esses momentos de plenitude, eu Maravilhoso. evito. Eu lembrei, é o Baudelaire que escreveu. Ah, bom, sim, mas aí sim. Poxa, que legal. Olha, feliz de um aluno de ensino médio que tenha um professor que recomende a leitura de Baudelaire, né? Feliz, parabéns, puxa vida. Eu te diria que esses momentos, eles podem acontecer pelo acaso ou podem acontecer como resultado de uma certa programação, de uma certa manifestação de vontade. Então, eu quando dou aula ou dava aula lá na USP, por exemplo, aqueles momentos de aula eram momentos de total envelopamento, como eu costumo dizer. Quer dizer, ali eu estava completamente concernido pela produção discursiva, pelo que eu estava dizendo, portanto, estava num outro nível existencial que também só era flagrado como maravilhoso por contraste com o final da aula. Então, eu diria que esses momentos podem ter como causa o acaso, como é quando você não programou nada e se vê num estado maravilhoso, ou pode ser resultado de uma certa programação. Quando eu digo uma certa programação, é porque nunca podemos, por antecipação, ter certeza do tipo de experiência, não absoluta certeza do tipo de experiência que vamos viver, mas usamos do nosso repertório, da nossa experiência pretérita para poder antecipar o que mais ou menos pode nos acontecer e, portanto, podemos fazer acontecer, fabricar instantes com essas características. Ora, claro que os momentos felizes organizados pelo acaso, eles são mais surpreendentes, são mais inusitados e eles, portanto, são mais imunes ao nosso controle, porque, como eles são inesperados completamente, eles nos levam de roldão e costumam ser de extraordinária intensidade. Os momentos planejados, eles têm essa dificuldade de que há em relação a eles uma grande expectativa forjada na trajetória anterior, e isso pode dificultar essa plenitude a que eu me refiro.
Mas nos dois casos, o certo é que num instante de vida plena, não há muito por que pensar sobre felicidade. E não há muito porquê e nem há condições para isso, né? A felicidade, ela é refletida e pensada na sua ausência, pela sua ausência, por causa da sua ausência, né? Em função da sua ausência. E, e é por isso que eu fico torcendo para que a minha vida ainda possa ter alguns instantes em que eu não precise falar sobre isso. E é muito engraçado porque, de certo modo, eu digo, né? Imagina que eu ganho a vida falando de felicidade e raramente eu experimento. Então alguém dirá, pô, mas isso é um cinismo, uma hipocrisia. Pelo contrário, falar sobre a felicidade a condição para isso é não vivê-la naquele momento, porque é, só a lucidez de inteligência para falar sobre a felicidade justamente requer um distanciamento, uma alteridade, como aliás qualquer objeto de conhecimento, né? A riqueza epistemológica, o respeito metodológico ao estudo e à pesquisa indica um distanciamento em relação ao que se está estudando. Ora, o que é um distanciamento em relação ao objeto, ideia de vida feliz? É não vivê-la, justamente, né? Então, é, eu aqui fico falando de felicidade, é, ela lá e eu aqui, né? Ela lá e eu aqui. Porque quando, eventualmente, eu tenho instantes felizes, eu não consigo flagrá-lo em mim mesmo. Claro que pode haver a situação de falar sobre felicidade em plena plenitude, mas aí, aí Difícil. não é a própria, não é a É. própria, né? Aí é uma ideia, não é a própria. A própria não autoriza esse tipo de devaneio. Bom, eu acho que, como a gente pôde observar, né, possibilidade de uma costura muito profícua, muito bonita, né, do do que você tem a dizer com o que eu tenho a dizer, né? E muita gente já costurou a filosofia oriental com a ocidental. Há um famoso diálogo entre um monge francês chamado Mathieu Ricard com um filósofo chamado Jean-François Revel. Eu acho que o livro se chama O Monge e o Filósofo. É um lindo livro, né? Que procura justamente dar conta dessas, é, dessas preocupações comuns, né? Porque no final das contas somos todos viventes, somos todos dotados de razão, de uma certa capacidade de abstração, temos na mão instrumentais semelhantes para pensar a vida e é normal que cheguemos a conclusões com alguma tangência e isso é bonito de perceber, né? Então, é, quem sabe algum dia fica aí lançada a ideia, não façamos desse diálogo alguma coisa estruturada em forma de um, sim, de um produto mesmo que possa trazer esclarecimento e deleite a quem vier a nos ouvir ou mesmo a nos ler. No caso de um livro, acho que seria bonito de pensar a respeito. Uma alegria, uma alegria. Tem uma palavra que o Mircea Eliade ele cunhou,
no livro Yoga, Imortalidade e Liberdade. Mircea Eliade foi um estudioso das religiões, então ele tem uma visão mais acadêmica para estudar essas filosofias um pouco mais exóticas, vamos dizer assim. E Sim, sim, ele, sim, sim. a palavra que ele encunhou foi êxtase, que é um momento de felicidade, só para fazer uma distinção entre a felicidade que é voltada ao mundo exterior, né, o êxtase, Uhum. e o êxtase, uma felicidade meio que em si. Então, nos momentos em que o professor está dando aula e sente essa felicidade, esse êxtase em si, ou que o yogi, no, na sua, no ato de praticar ou de professar yoga, ou não sei, o pintor quando pinta, o jogador quando joga, naquele momento que ele está em si e ele Uhum. exterioriza essa felicidade, é um momento de êxtase. Daí realmente não dá para ficar filosofando sobre o que você vive, né? Então é muito rico mesmo. Professor, muito obrigado por essa conversa, por essa Puxa, sou eu que agradeço. alegria. Primeiro, a oportunidade de conhecê-lo. É, Querido. já ouvi falar muito de você por intermédio de amigos comuns. Fico muito feliz de te conhecer. É, feliz também que você consiga vislumbrar o quanto a nossa filosofia possa ser contributiva e enriquecedora desse teu fazer, que tão bem proporciona às pessoas, né? E, e eu estou às ordens para qualquer novo bate-papo. Por quê? Porque conversas assim integram esses momentos que a gente acha que sempre pode durar um pouquinho mais. Então, foi um grande prazer. Grande prazer. Muito obrigado, professor. Até Valeu. uma próxima. Até. Até mais. E continue firme cultivando saúde, mente tranquila, yoga, nutrição inteligente e suas estratégias para a plenitude. Até a próxima.